Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino e seguimos revendo os episódios da quarta temporada de The Chosen e hoje com o episódio 3, Lua em Sangue. E ninguém estava preparado para esse episódio não, viu? Ele começa mostrando lá a época do rei Davi, como ele clamava insistentemente para Deus pelo seu filho que acaba morrendo. E aí ele explica para sua esposa que ele nunca entendeu por que algumas orações são respondidas e outras não. Essa fala é o argumento que vai sustentar o desfecho desse episódio, então guarda ela bem. Minha oração não foi respondida. Por que não? Por que algumas orações e não outras? Eu não sei. Então o episódio volta para os tempos atuais e a gente vê o Quintus furioso, porque depois de tanto tempo com todos aqueles peregrinos ali na cidade de Cafarnaum, a arrecadação dele caiu muito, e a arrecadação era a única coisa que fazia ele ainda ter algum favor da parte de Roma. Ele sai e começa a dar piti com todo mundo na rua, e aí quando o Gaius vai atrás dele para segurar a onda dele, o Gaius ainda toma a maior bronca com o Quintus cobrando dele resultados, né? Porque ele quer Jesus e os seguidores de Jesus longe dali para ontem. Já na casa dos filhos do trovão, o Zebedeu parece que tá super feliz com os negócios, né? Com a venda do azeite, mas o Tiago e o João estão em outro mundo porque eles ainda estão pensando em como que eles vão contar sobre o novo título do Simão, quer dizer, do Pedro. E quando a mãe deles fica sabendo, ela fica indignada e diz que eles precisam pedir para Jesus posições de honra e sentar à direita e à esquerda de Jesus no reino, que o próprio Jesus incentivou que eles pedissem, porque lembra lá das palavras dele no Sermão do Monte, só que ela usa aquilo de uma forma meio distorcida, né? E o que eu vou dizer? Até hoje tá cheio de igreja por aí que faz a mesma coisa. Já o Tomé consegue um momento romântico com Ramá, supervisionado pelo André. Desculpa. É que eu tô com um pigarro. E nessa conversa ele dá para ela um relógio de sol como um presente de casamento, ou de pedido de casamento, né? E ela confessa para ele que ela pediu conselhos para Éden sobre como é ser mulher de um discípulo de Jesus. E aí ela fala algo para ele que o seriado faz questão de dar uma escondida no que é a princípio, mas que mais para frente a gente descobre que o que ela disse para ele era que ele nunca devia abandonar Jesus. Já a situação na sinagoga de Cafarnaum é que os decretos que vinham de Jerusalém passam a vigorar. E aí o rabino começa a ensinar todo mundo ali sobre como Jesus era perigoso. Aí a cena corta para Jesus na casa de Pedro e ele falando à mesa ali sobre como ele devia dar um último sermão ali em Cafarnaum, batendo de frente com os fariseus. E tudo ali está sendo montado no seriado para um conflito sério acontecer. O Mateus confessa para o Pedro que ele está meio receoso com essa história aí de Jesus dar um último sermão, que ele vê que está perigoso mesmo, ele está analisando os riscos ali, mas o Pedro diz para ele que não tem o que ser feito, porque quando Jesus decide um negócio, ele vai fazer e pronto, acabou. A Shula e o Barnabé encontram Jesus no meio do caminho para a sinagoga e também o alertam sobre como a situação estava crítica ali na sinagoga e como o rabino estava expulsando da sinagoga todas as pessoas que confessassem Jesus como Cristo. Mas Jesus não se deixa intimidar, ao contrário, ele vê um cego de nascença na entrada ali da sinagoga e o cura, mesmo sendo sábado e ainda usando sujeira, que era para deixar os fariseus ainda mais indignados. É Shabat. Então será mais divertido. Já a multidão começa a se juntar em torno ali do milagre, né? Porque nunca na história ouviu-se falar de um cego de nascença sendo curado e da iminente pregação de Jesus. E aí, num piscar de olhos, a rua tá entupida de gente, peregrino, o povo de Cafarnaum, religioso, os discípulos de Jesus e até mesmo os romanos que estão ali de olho para controlar a situação, vou dizer assim.
O Uzias, que era o cego de nascença que tinha sido curado, é chamado então para a sinagoga para se apresentar diante dos fariseus, e ele acaba sendo expulso da sinagoga por confessar que Jesus devia ser mesmo o Cristo. Os rabinos então vão até Jesus e começam a questioná-lo e confrontá-lo na frente de todo mundo, mas Jesus não deixa para menos também não e começa a insultar os caras e questioná-los também e corrigi-los na frente de toda aquela multidão, deixando eles enfurecidos. Ah, mas eu tô só começando. A tensão vai escalando de uma forma assustadora, e aí o Áticos vê o Gaius lá no meio da multidão e ele manda um recado pro Quintus, mandando chamar ele. O Gaius não sai dali, mas manda um subordinado passar o recado, e quando ele vê o Mateus, ele chama e fala para ele levar Jesus para longe dali o mais rápido possível, porque a coisa vai ficar feia. O subordinado chama o Quintus, passando a mensagem do Áticos, que era essa aí. O que você fizer a seguir determinará a sua carreira. E aí ele fica sob imensa pressão e vai até o lugar da confusão. Nisso, os discípulos estavam ali tentando controlar a multidão, mas sob o alerta do Gaius, eles resolvem tirar Jesus dali imediatamente. E o Tiago e o João chegam à conclusão de que não é um bom dia para falar com Jesus sobre posições no reino, né? O Áticos fica bravo ao ver que o Gaius nem saiu do lugar, mas quando ele vai tirar a satisfação, ele percebe que as intenções do Gaius eram que o circo pegasse fogo mesmo e que o Quintus se desse mal. Então ele apenas avisa que aquela era uma aposta arriscada e que um dos dois, ou o Gaius ou o Quintus, ia acabar se arrependendo. Quando o Quintus finalmente chega na cena, a primeira coisa que ele faz é mandar o Gaius prender Jesus. Só que o Gaius se nega terminantemente a fazer isso, e aí o Quintus manda prender o Gaius e vai pessoalmente atrás de Jesus. Só que a essa altura, os discípulos já tinham levado Jesus para longe ali da cena, e o Quintus, muito bravo, acaba trespassando no meio da confusão um judeu. Quem? Pois é, a Ramá, que cai no chão e antes de morrer de fato, ela acaba dando as últimas palavras dela para o Tomé, lembrando ele que o desejo dela para ele é que ele nunca abandonasse Jesus. O Quintus é levado pelo Áticos, Jesus tem uma sensação, um pressentimento, sei lá, uma palavra de conhecimento, e volta até a cena onde Ramá está caída no chão. O Tomé, vendo Jesus, implora para ele para que ele a cure, mas Jesus apenas diz que sente muito e que o ama, mas que não é o momento dela. E ele ainda dá uma olhadinha para cima, assim como se estivesse consultando o pai, e chegando à conclusão de que não era isso que o pai estava fazendo. E como a gente sabe, Jesus só fazia aquilo que via o pai fazendo. Não é a vez dela. Eu te amo, Tomé. Ele te ama. Eu sinto muito. E é com toda essa tensão e desespero do Tomé que o episódio acaba. Pois é, ele termina com morte e com essa sensação angustiante de derrota que provavelmente a gente vai sentir no último episódio da temporada que tiver a crucificação de Jesus. Eu devo dizer que essa cena mexe bastante com a gente como espectador, porque Jesus parece meio impotente diante da situação e você não vê Jesus assim em nenhum momento registrado na Bíblia. Mas o fato é que muita gente deve ter morrido em volta ali de Jesus nesses 3 anos de ministério, mesmo você só tendo o registro de 3 ressurreições. Portanto, eu diria que é bem possível sim que muitos ossos sejam partidos, como disse lá na 2ª temporada, ainda desse lado da eternidade, ou como Jesus disse para Tiaguinho na temporada 3, é só uma questão de tempo. De fato, não era ainda o momento da Ramá, mas ela vai ser curada. Ainda assim, é uma cena intencionalmente conflituosa e que deixa um amargo na boca de quem queria ver o casamento de Tomé e Ramá. E isso nos remete ao começo do episódio, né? Para aquela mesma pergunta da mulher de Davi. Por que que algumas orações são respondidas e outras não? E a única resposta sensata para essa pergunta é: não sei. Eu não sei. Eu nunca soube. E ainda assim você adora.
Adoro. Na tristeza e na alegria. E na tristeza de novo. Eu disse que ninguém estava preparado para o fim desse episódio, né? Mais um final de episódio que aponta para a morte, dessa vez literalmente. E eu diria que isso é porque me parece ser o tema central dessa temporada, e com o passar do tempo, a crucificação de Jesus ela vai se tornando algo mais próximo e tangível. Eu também notei um certo padrão entre as temporadas em que o episódio 3 ele sempre é aquele episódio que dá uma sensação perturbadora no final. Curioso, né? E a gente termina o nosso review e comentários por aqui, e até semana que vem, quando a gente vai comentar o 4º episódio da 4ª temporada, que é um dos meus favoritos. Então já curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho ativo para você não perder o vídeo da semana que vem, e até lá só tem mais uma coisa a ser dita, né? Todo mundo tem que ver The Chosen.